A educação e a emergência de múltiplos paradigmas. Interessante. A palavra emergência ela tem que aparecer para nós em dois sentidos fundamentais. O primeiro é emergir, como vir à tona. Mas, ao mesmo tempo, a emergência como uma situação de rapidez, que exige também uma tratativa dos temas da educação que tem um outro jeito rápido de pensar, fazer, mudar, alterar. É engraçado também como que na área de educação, na nossa área, muitas vezes se usa a palavra paradigma sem ter muita clareza do que é que isso significa. Claro, os gregos nos auxiliam um pouco a pensar, afinal, né, essa palavra ela tem dois termos de origem grega. O primeiro deles é para, né, que significa ao lado, e o outro deu para nós a expressão digma, que significa mostrar. Portanto, paradigma é mostro ao lado, isto é, exemplifico. Quando nós falamos em educação e a emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes, significa que a educação hoje precisa rever, reolhar, apontar de outro modo e talvez, claro, alterar também o modo como nós fazemos as coisas, como nós pensamos as coisas, como nós refletimos sobre a nossa prática dentro da educação. Não é incomum, e a gente sabe disso, alguns dos nossos colegas, e quantas vezes nós mesmos ou nós mesmos dizemos assim, os alunos de hoje não são mais os mesmos. É interessante, porque alguém que diz isso, até esse ponto, está demonstrando apenas um pouco de sanidade mental. É claro que os alunos de hoje não são mais os mesmos, mas, e aí é que é um sinal curioso, né, de uma certa distorção pedagógica, que é imaginar alguém que diz isso, que os alunos de hoje não são mais os mesmos e continua dando aula do mesmo jeito que dava há 10 anos atrás, ou há 15 anos. Portanto, se os alunos não são mais os mesmos, se o mundo não é mais o mesmo, como fazer do mesmo modo? Há algumas coisas na área de educação que têm que ter uma persistência maior, uma durabilidade maior. Mas há aí algo que a gente não pode esquecer, que é a importância de olhar a realidade no modo como ela se coloca, porque afinal de contas, educação lida com o futuro. Basta observar como no teu carro, ou no carro de alguém, ou o carro que você usa, o retrovisor é menor do que o para-brisa. Afinal de contas, passado é referência, não é direção. Nosso horizonte, que é o que o para-brisa mostra, é o futuro. E ele é maior, mais extenso do que o que nós temos no retrovisor. Algumas pessoas no nosso campo, muitas vezes, têm na condução do veículo, a educação, né, um para-brisa menor do que o retrovisor. E o tempo todo miram ao passado. O tempo todo imaginam que a resposta está num outro tempo. Pode ser. Às vezes ela pode estar também, desde que de lá se traga aquilo que é tradicional, o que precisa ser preservado, protegido, levado adiante. Mas, muitas vezes no nosso passado, o que encontramos é o arcaico, aquilo que tem que ser superado, deixado de lado, abandonado. A emergência de múltiplos paradigmas, novos tempos, novas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos pensar, sem dúvida, é que nós estamos vivendo hoje, na educação, não só nela, mas também nela, momentos graves. Momentos em que há um certo desnorteamento, há uma alteração rápida das situações do nosso dia a dia, há uma mudança muito veloz da maneira como as coisas são feitas, são pensadas, são comunicadas. Também um adensamento exagerado das pessoas nas grandes metrópoles levou ao esvaimento e até a uma certa extinção de alguns valores que eram fortes num outro momento da nossa história e que precisam ser trazidos de novo. Ora, esses momentos graves, eles sem dúvida significam, como sempre foi na história humana, a possibilidade de momentos grávidos. Interessante. Momentos graves são também momentos grávidos. Afinal de contas, toda situação grave contém em si uma gravidez, ou seja, a possibilidade de dar à luz a uma nova situação. Só que na nossa área, em educação, mas não só nela, muita gente enxerga só a gravidade do momento e não vê a gravidez que ele contém. E passa boa parte do tempo dizendo, se eu pudesse, no meu tempo, recorrendo, portanto, a uma nostalgia que é muito negativa em relação àquilo que a gente pode, de fato, fazer em educação. Veja, há pessoas que não enxergam, como eu dizia, a gravidade do momento, quanto mais a gravidez que ele contém. Há outros que só enxergam a gravidez e aí perdem um pouco da base, da possibilidade de fazer algo que seja sólido e tenha permanência. E aí, muitos desses que só enxergam o novo o tempo todo, correm um risco de cair não no novo, mas na novidade. Isto é, passar o tempo todo atrás de novas coisas só porque estão falando nelas, estão aparecendo, sem uma base muito forte. Ora,
Talvez seja fundamental, nesta situação, nós nos lembrarmos de um grande pensador alemão do século XVIII, que foi Immanuel Kant. Kant tem uma frase que serve muito, né, para os tempos que nós estamos vivendo. Ele diz: avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. Repito, avalia-se a inteligência de um indivíduo pelo número de incertezas que ele é capaz de suportar. O que é que isso significa? Suportar significa não sucumbir a essas incertezas. Hoje, pelo número de situações, de alteração que nós temos no dia a dia, de mudanças que são cada vez mais velozes, nas quais a nossa memória se torna fugaz, e a nossa história se torna rápida, é preciso olhar um outro jeito de pensar, mexer, lidar e, especialmente, de construir a educação. Momentos graves, sem dúvida, mas eles são momentos grávidos. Para mexer na gravidez que esse momento contém, nós, sem dúvida, temos necessidade de olhar o que é que nos cerca. Qual é a novidade dos tempos que nós vivemos? A novidade é que as coisas estão mudando. Você diria, mas é óbvio. Aliás, poderia até dizer mais, as coisas sempre mudaram. Cuidado, a novidade não é a mudança do mundo. A novidade, e essa é inédita, é a velocidade da mudança. Hoje, cada dia mais, nós temos uma maior velocidade de comunicação, das relações, da situação, do conhecimento, do aprendizado. Esta alteração nos obriga, claro, a todas e todos que lidamos com a educação, a ter um olhar que seja não necessariamente tão veloz como ali se está, mas que perceba as alterações que estão ocorrendo de maneira a reorientar também o nosso processo de trabalho. Nesta direção, desse monte, né, de coisas que nós temos que subir no nosso dia a dia, ultrapassar essas situações que eventualmente nos são negativas, é preciso olhar que essa velocidade, ela carrega algumas mudanças significativas no modo de nós fazermos as coisas. Aliás, também no modo como os alunos chegam até nós. Por exemplo, hoje, já imaginou? Um menino ou uma menina que entrou na primeira série do ensino fundamental, com 7 anos de idade, para ser alfabetizado por nós. Formalmente alfabetizado. Antes de colocar o pezinho na sala de aula, ele já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Atenção. Antes de uma criança que vai fazer 7 anos de idade, colocar o pé na sala de aula para fazer o nosso ensino fundamental na primeira série, ela já tinha assistido 5.000 horas de televisão. Calcula-se que uma criança assiste, em média, a 3 horas de TV por dia a partir dos 2 anos de idade. Portanto, dos 2 anos até os 7, quando ela entra formalmente para a alfabetização, ela assistiu uma média de 1.000 horas por ano, 5.000 horas de televisão. Ela assistiu noticiário, ela assistiu programa científico, ela viu coisas relativas à propaganda, ela viu novela, ela assistiu filmes de violência ou de ficção ou pornográficos. Aí ela vem, entra no primeiro dia de aula, depois de ter assistido 5.000 horas de televisão, senta na nossa frente e nós começamos a aula dizendo assim: a pata nada. A pata nada. Quase que elas levantam e falam: leve-me ao seu líder, porque parece alguma coisa diferente. A pata nada serviu para educar muitas pessoas. Aliás, para quem se lembra, esta expressão aparecia numa cartilha antiga no passado, que era a cartilha do Sodré, que serviu para educar, alfabetizar muitos, mas talvez agora seja o momento de olhar de um outro modo o nado da pata e ao mesmo tempo perceber que essa velocidade altera. Frente a isso, muita gente olha e diz: então não tem jeito. Não há como, nós não vamos acompanhar essa mudança. Essa criançada não tem mais jeito, essa meninada está de um jeito que a gente não controla mais. É nessa hora que entram os múltiplos paradigmas. E tem um deles que a gente não pode esquecer, que é pessoas que imaginam que talvez para que essa situação ela se resolva, basta esperar. Frente aos momentos que são graves, uma das reações mais comuns e equivocada é a pessoa imaginar que basta ela ficar quieta no canto dela que as coisas não acontecerão. Eu costumo chamar isso de cautela imobilizadora.
O que é que isso significa? Frente a qualquer situação, é preciso ter cautela. Mas tem um tipo de cautela que imobiliza. É aquele que acha que se ele não alterar o que ele fazia, se ele esperar mais um pouco, que as coisas elas continuarão do jeito que elas estavam, ou seja, do modo confortável que já foram. Na área de educação, nós lidamos com processos. Processos de vida, processos humanos, processos de conhecimento. Os processos são sempre mudança. Aliás, essa é a natureza processual de qualquer coisa. Fernando Pessoa, o grande pensador, escritor português, dizia logo no início do século XX, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. E muitas pessoas, como eu disse, tendo em vista a obrigação de ter que se arrumar, ter que se mexer, ter que alterar o modo como fazem e pensam as coisas, supõem que talvez a partida ainda possa ser adiada, possa se deixar para um outro momento a hora de mudar. Ora, esta cautela imobilizadora, ela é extremamente negativa porque ela carrega uma condição que é a condição daquele que continua do jeito que estava quando tudo à volta exige uma alteração. Não é mudar tudo, depois nós vamos falar disso, mas mudar o que precisa ser mudado. E mudar o que precisa ser mudado coloca a necessidade de uma atitude. A atitude de ter cautela, isto é, de não fazer as coisas de uma maneira atrabalhoada, esperando apenas que alguém ordene para se mudar tudo, mas ao contrário, ter cautela é a capacidade de ter paciência histórica, como dizia Paulo Freire, paciência pedagógica, paciência afetiva. Paulo Freire insistia muito nisso, né? Paciência é diferente de cautela imobilizadora. Paciência histórica é saber observar o momento em que as coisas estão acontecendo, ver se elas já estão maduras o suficiente para poderem ser mexidos naquele tempo. É uma frase muito comum, quem é do interior sabe disso, em que se diz que é muito perigoso ter razão antes da hora, né? Ora, paciência histórica é exatamente a capacidade de perceber que as coisas têm um momento. Aliás, Paulo Freire, que eu mencionei, diz uma coisa mais fundamental ainda. Ele diz, se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito, e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer, porque as condições se alteram. Repetindo, se você não fizer hoje o que hoje pode ser feito e tentar fazer hoje o que hoje não pode ser feito, dificilmente fará amanhã o que hoje deixou de fazer, porque as condições se alteram. Ora, paciência histórica é a percepção do momento adequado em que coisas podem ser alteradas. Ao lado disso, Paulo Freire falava também em paciência pedagógica, isto é, a tua capacidade de observar que as pessoas têm processos diferenciados de aprendizagem de ensino, que o teu aluno, a tua aluna, o teu colega, a tua colega, tem momentos diferentes em que se encontram e, portanto, é necessário que haja uma certa maturação na possibilidade de permuta de informação e conhecimento. E paciência afetiva é exatamente a capa de amorosidade que precisa o tempo todo cobrir qualquer ato pedagógico de maneira que não se incorra, né, na agressividade ou na ruptura do padrão de autonomia e liberdade que alguém carrega. Paciência afetiva é olhar o outro como um outro. Se nós juntamos essas três formas de paciência e pensamos o que significa cautela imobilizadora, passe-se aí a um outro patamar. A cautela é aquela que te permite refletir, pensar a própria prática antes de alterar as coisas, né? A prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. Dizia Paulo Freire de novo, a prática de pensar a prática é a única maneira de pensar certo. A cautela é a capacidade de observar, de refletir, de conversar, de dialogar, de trocar ideias com outras pessoas. Mas essa cautela não pode, frente aos momentos graves, imobilizar. Dizer, espere, eu vou aguardar um pouco. Quem sabe muda a direção, muda o governo, né, muda o tipo de aluno e eu posso continuar fazendo do jeito que já fazia. Não, né? Pode até que se traga algumas coisas que já se fez, mas não tudo que já foi feito. Aliás, se aquilo que a gente sempre fez antes continuasse dando certo agora, nós não teríamos tantas situações graves na área de educação. Se houvesse uma eficácia completa em relação a tudo que já fizemos antes e que bastaria agora continuar repetindo, trago de novo, nós não teríamos tantas situações graves na área de educação. Para escavar a gravidade e tirar dali a gravidez contida, é preciso que a cautela seja reflexiva e não paralisante.
Ora, volta à frase do Fernando Pessoa, na véspera de não partir nunca, ao menos não há que se arrumar malas. E há pessoas, inclusive, que fazem um mal muito grande, mesmo na área de educação, ou especialmente nela, para, por exemplo, colegas nossos mais novos de idade. Muitos usam o tempo em educação como uma ameaça, aquele que é mais novo. Então alguém acabou de sair às vezes da universidade, de um curso, de uma atividade, entrou agora na atividade dentro do ensino público ou particular, e ele chega cheio de ideias, quer fazer reuniões, quer fazer projetos. Sempre tem um que fala assim, calma, isso aí é só fogo de palha. Com o tempo você acostuma. Fica aí, deixa só ver que você vai ver. É só mudar as coisas que tudo fica. É só com a idade você vai aprender. Essa posição, que é profundamente reacionária, ela não é nem conservadora, ela é reacionária. Ela faz voltar a tempos piores ainda. Ela é muito comum por parte daqueles que têm uma cautela que seja imobilizadora. Portanto, o que é que se pode concluir daí? Que se não se pode ter cautela, talvez, para produzir agora os novos tempos, e principalmente tirar a gravidez dos tempos graves, talvez o melhor, o mais indicado seria ir com ímpeto, ir com arrojo exatamente numa outra direção. Mas esse é um segundo e perigoso equívoco.